Novamente a Carvalhais de Manre, estamos no capítulo 3 de Mateus. Esse mesmo capítulo, esse mesmo assunto nós temos em Marcos capítulo 1, versículo 2 a 8 e Lucas capítulo 3, versículo 1 a 18, ok? Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu quero chamar a atenção para os céus, no plural, tá? Porque Jesus subiu ao terceiro céu. São vários céus, tá? Não é só um. A gente tem costume de falar: quando eu morrer, eu vou para o céu. Eu não quero ir para o céu, não. Eu quero ir para Nova Jerusalém, tá? Então, eu tenho o primeiro céu, onde estão principados, potestades, onde ocorrem as batalhas espirituais. Eu tenho o segundo céu, que eu ainda não discerni o que especificamente está lá, mas eu creio que a Bíblia deve falar alguma coisa, talvez eu não me apercebi. Se Jesus for misericordioso, ele nos dá aí na leitura. Eu já li a Bíblia várias vezes, mas tem coisa que, por mais que eu tenha visto, me passa desapercebido, tá? E tem o terceiro céu. O terceiro céu é onde as coisas acontecem, né? Mas a turma, quando a promessa, né, da vida eterna é na Nova Jerusalém. Então, eu quero ir para lá, tá? E em relação a essa frase, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, isso era atual na época de Jesus e isso ainda continua sendo atual. Mas, Liana, depois de tanto tempo, é porque nós vivemos o período de Atos. Atos é a misericórdia do Senhor esperando que a igreja dele seja chamada. Na hora que a igreja dele, verdadeiramente a igreja dele, for chamada, começou o final, tá? Então, o reino de Deus está próximo, sim. E um outro ponto importante é que a gente nunca sabe o dia da nossa morte nessa terra. Então, pode estar longe e pode estar muito perto. Então, independente do fim dos tempos, tem o fim de nós como humanidade, né? Cada um vai ter seu dia de morte. Nasceu, vai morrer. Essa é uma verdade que ninguém escapa, né? Então, a gente não sabe o dia que está marcado isso. Então, o arrependimento e a busca pelo reino de Deus, ele tem que ser uma constante. Não deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, porque eu não sei se vai ter amanhã. Então, eu preciso fazer, eu preciso buscar para que eu tenha o direito à vida eterna. Todos nós teremos a vida eterna? Não. Né? Como também nem todos são filhos de Deus. Todos somos criaturas. Filhos, não. Filhos só aqueles que o segue, o conhece, o segue, tem intimidade com ele. E aí pode chamá-lo de pai. E aí sim, esses são filhos, tá? Eu achava que eu conhecia Jesus. Eu verdadeiramente achava. E quando diziam as coisas da palavra de Deus, eu achava que eu sabia, eu achava que eu tinha conhecimento, eu achava que eu tinha entendimento, até o momento em que verdadeiramente eu conheci Jesus. E aí aquela frase fez todo sentido. Eu antes te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de andar contigo. Hoje eu conheço de andar com ele. Hoje eu escuto a voz de Deus, hoje eu tenho discernimento, hoje eu tenho dons espirituais dados pelo Espírito Santo para ser usado para a igreja. Hoje eu tenho na minha vida frutos do Espírito Santo e tenho conhecimento da palavra de Deus, né? Tenho vida de oração, né? Deus me orienta quando é necessário. Então hoje eu ando com Deus. Mas quando eu só ouvia falar dele, eu também achava que eu andava com ele.
mas é diferente. Então, quando a gente verdadeiramente passa a andar, a gente sabe que antes a gente só ouvia falar, tá? Então, fique atento e se pergunte: eu tenho esses dons espirituais? Eu tenho frutos do Espírito Santo? Se eu não os tenho, eu só estou ouvindo falar de Jesus, tá? Então, eu não estou andando com ele. Então, fiquem atentos, porque a gente não sabe. A gente não sabe até quando nós vamos estar aqui, né? E também não sabemos o dia do fim. Ele disse que nem os anjos do céu sabem esse dia, né? Da segunda vinda de Cristo, a gente não sabe. A gente só escuta falar, entende que há sinais, os sinais estão mostrando que está próximo, mas a gente não sabe o dia. Vamos lá. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Parênteses, batismo. Eu fui batizado pela minha mãe, eu fui batizado pela minha madrinha, eu fui batizado pelo meu pai. Batismo é individual e serve para confissão dos pecados, arrependimento, para que você seja limpo. O que é que significa o batismo? O batismo é eu decido pedir perdão a Deus, confessar os meus pecados, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Eu decido ter uma nova vida. Eu morro literalmente para o mundo e eu tenho uma nova vida. Eu nasço para Cristo. Por isso que o batismo ele é por imersão e não por aspersão. Então eu desço as águas, imerso nas águas, ali eu simbolizo a morte. Ali é morte para o mundo. E aí eu ressurjo, ali significa a ressurreição. Ali eu estou nascendo novamente para viver uma história com Cristo. Então, o batismo, ele é quando eu tenho entendimento e não quando alguém escolheu por mim, ok? Então, que fique claro isso, a gente não vê Jesus se batizando quando ele nasce. Maria não vai lá e leva Jesus pequenininho para ser batizado. Ela apresenta Jesus, mas ela não leva para ser batizado. Batismo de Jesus é quando ele é adulto e ele escolhe morrer para o mundo e nascer para Cristo. Então, o batismo é algo individual. Eu vejo muitas pessoas falando a respeito de batismo achando que já foram batizados. Não, a sua mãe, ou seu pai, ou a sua madrinha, ou seu padrinho teve a intenção de apresentar você a Cristo, mas o batismo, ele é individual e com entendimento. Com entendimento. Uma criança não tem entendimento e ela não está escolhendo ser batizada. Normalmente os batismos acontecem, os batismos nas religiões convencionais acontecem quando a criança ainda é muito pequena. E isso não tem nada a ver, tá? O batismo, ele é uma escolha. Ele é uma escolha, certo? Para ficar claro aí. Então, se você não é batizado, lá na frente você vai ver que não tem como ir para o reino dos céus. Não tem. Para chegar a Jesus tem que nascer de novo. O que é que ele fala sobre nascer de novo? Morrer para o mundo na imersão e surgir para Jesus dentro do contexto do batismo por imersão, certo? Espero que tenha sido claro, mas se alguém tiver alguma dúvida, manda aí que eu esclareço melhor, inclusive cito algumas passagens bíblicas sobre isso.
quando viu que muitos fariseus e saduceus, eram os religiosos da época, vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Tá vendo como filhos não são todos? Ele estava falando com os fariseus e saduceus da época, ou seja, os religiosos da época. E ele está dizendo, vocês não são filhos de Abraão, ok? O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não lhe der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Fogo do inferno. Árvore, entenda como árvore genealógica. Raiz, o machado está lançado à raiz das árvores. Fruto são os filhos, folhas são os pais, caule são os avós e raiz são os bisavós. E quando eu lanço o machado à raiz das árvores, eu estou cortando o mal pela raiz. Toda legalidade de maldição, ela precisa ser cortada pela raiz. Então, eu posso ter uma legalidade de maldição geracional que ela pode vir dos bisavós e não sua. E você está pagando aí por uma legalidade aberta lá atrás, tá certo? Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo do Espírito Santo aí, tá? A gente tem o fogo do inferno e a gente tem o fogo do Espírito Santo, certo? Então, na Bíblia, a gente vai ouvir falar dessas duas possibilidades de fogo aí, certo? E o batismo com o Espírito Santo, ele acontece ainda hoje na igreja. Normalmente, quem é batizado com o Espírito Santo recebe dons espirituais. E um dos dons espirituais é o falar em línguas, tá? Então, as pessoas acabam aprendendo a falar línguas estranhas, que a gente chama línguas de anjos, que, na verdade, a igreja, ela maravilha isso, né? Assim, ai, fulano sabe orar em línguas. Mas orar em línguas, na verdade, ele é o dom espiritual que só serve para edificar a você mesmo. A oração em línguas é uma edificação própria. É o único dom que você usa em benefício próprio, tá? É o orar em línguas. Os demais dons você usa a favor da igreja. Então, o orar em línguas, ele edifica a você. Só tem uma forma do orar em línguas edificar ao outro. É quando tem alguém com dom espiritual de interpretar a oração em línguas. Aí sim, um ora em línguas, o outro interpreta, e aí a igreja é beneficiada com a mensagem. Mas o orar em línguas, ele é individual, certo? Quem está orando em línguas está orando para si, tá? Então, igreja que fica aí abismada com quem ora línguas estranhas, ele está orando para ele mesmo. Então fica tranquilo, não é para ti a mensagem. Se for para ti, Deus vai levantar um profeta ou Deus vai levantar alguém que tenha dom de interpretação de línguas estranhas. Lembrando que essa história de profeta também tem uma coisa muito corriqueira na igreja, que é a igreja andar atrás de profeta. Tem uma passagem na palavra de Deus que ele diz assim: não procureis para que não sejais enganados. Quando eu quiser, eu mando até vós. Então, quer receber uma mensagem do Senhor? Quer receber um direcionamento do Senhor? Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, ora a Deus em secreto e em secreto Deus vai te responder. E se ele achar que você precisa de um profeta para a resposta, ele é quem vai levantar o profeta e vai mandar o profeta ir até você. Ah, mas o profeta vem na minha casa? Bom, na minha já veio, algumas vezes, tá? Uma vez Deus mandou o cara que era do Correios. Eu moro num condomínio, as pessoas não entram no condomínio para entregar a carta na casa, eles deixam lá fora. Mas nesse dia,
ele entrou e veio deixar aqui na minha casa, né? E aí sentou na mesa, porque eu estava comendo bolo, perguntei se ele queria uma água, se ele queria comer um bolo, sentou na mesa e começou a entregar a profecia. E eis que te digo, papapá, 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 pronto. Já vim fazer o que eu queria. Comeu o bolo comigo, depois foi embora. Se era gente ou se era anjo, eu não sei. Eu sei que veio entregar a profecia, tá? Uma outra vez, eu também estava em oração e me ligou uma vizinha, que por sinal, hoje é minha irmã em Cristo, né? Amigos mais chegados que irmãos. E ela me ligou dizendo que estava orando e que Deus tinha trazido a minha pessoa à memória e que ela achava que Deus queria entregar alguma profecia. E ela veio aqui na minha casa com a profeta e entregou a profecia. Então, Liana, Deus manda, o profeta manda. Deus já levantou o profeta para mim muitas vezes, na rua, dentro da minha casa, na igreja, né? Só que ele nos ensina a não procurar. Então, se você está procurando saber do futuro, cuidado, a palavra de Deus diz que você pode sim estar sendo enganado, tá certo? Que quando Deus quiser, ele vai mandar até você. Então, fiquem atentos aí com essa informação. Bom, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele traz a pá em sua mão e limpará a eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui ele está falando do trigo, que é a verdadeira igreja, e do joio, que se diz igreja, estão lá nos templos, mas na verdade não são igreja e nunca serão. Vão para o fogo que nunca se apaga, que na palavra de Deus é o inferno, tá? Então, ele vai trazer a pá em sua mão e ele vai limpar a eira, né? Juntando o seu trigo no celeiro, trigo é a verdadeira igreja, e mais queimará a palha, que é o joio, com fogo que nunca se apaga, tá? Então, fica aí as informações de Mateus, capítulo 3, até o versículo 11, ok?